fazer o outro e daí a gente junta. Tá, vamos lá. Então, aqui, ó. Sempre façam essas duas coisas, tá? Conservação de energia e conservação do momento, que vocês vão aprender mais pra frente. Então, vamos analisar o que acontece aqui. Eu tenho duas forças. Cada uma dessas forças aqui, uma vai realizar trabalho e a outra, falando bem ruim, vai... uma realiza e a outra, entre aspas, sofre trabalho. Então, quando uma ganha energia pelo trabalho, a outra perde energia pelo trabalho. E qual que é a relação entre as duas? Se eu tenho só essas duas forças envolvidas, se eu não tenho nenhuma dissipação e o exercício diz que não tem atrito, o que uma ganha é o que a outra perde. Então, a transferência se dá pelo trabalho. Vou fazer uma observação bem importante aqui. Energia é escalar, gente. Então, não vai ter I, não vai ter J e não vai ter K. Então, por exemplo, assim, eu quero saber qual que é a energia cinética de uma partícula que tem... Aí a gente vai lá e dá a velocidade para vocês. E ela tem uma velocidade na direção I, uma velocidade na direção J, uma velocidade na direção K. Como é que a gente lida com essas três informações que são vetoriais para encontrar uma informação escalar? Vocês vão trabalhar com o módulo dessa velocidade, tá? Então, quando vocês colocarem na fórmula EC, ou, vindo agora para o Halliday, né? K igual a mv ao quadrado sobre 2, essa informação... Estou esperando ele mudar a cor. Mudou? Não. Não. Agora acho que mudou. Não. Meu Deus. Muda a cor, bicho. Aí. Essa informação aqui de velocidade é o módulo. Então, vocês, antes de botar na fórmula, vocês precisam calcular o módulo desse vetor e aí, a partir do módulo, encontrar a informação de energia que é escalar. Lembrem disso, isso é super importante, tá? Aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Se energia é uma coisa escalar, por que aparece sinal positivo e negativo? Porque ele vai ter uma informação que não é de sentido, e sim de ganho ou de perda. Se está ganhando energia é positivo, se está perdendo energia é negativo. Então, ó, quando ganha, o meu sistema, né? No caso, o bloquinho. Se o meu sistema, bloco, mola, ganha energia, a minha energia é positiva, né? O meu trabalho é positivo. Se ele perde, é negativo, tá? Então, é um saldo bancário, vamos dizer assim, de energia. Aí, como é que a gente vai trabalhar? Aí não dá, né? Porque o meu tá sempre negativo. Tem que começar a trabalhar, ó, trabalho positivo, né? Não, na faculdade, prof, eu já tenho um jeito, meus bolos, ó, se ninguém comprar, não, vai fazer sucesso. Tem que vir para Santa Maria, para daí a gente comprar os teus bolos. Não, mas sendo humilde, prof, todo mundo gosta dos meus bolos, então acho que eu vou fazer isso para ganhar um dinheirinho. Vou fazer assim, como a força elástica ela é sempre oposta ao movimento, né? Ela vai realizar um trabalho de perda, é ela que vai frear o meu bloquinho, tá? Agora, como a força F é a que está provocando o movimento, é a que está fazendo ele ganhar movimento e velocidade, ela vai ser positiva. Aí eu vou dizer assim, ó, no livro tá A, esse A é para força, tá? Então, esse daqui é o que realiza o trabalho A. E a força elástica que tá para cá, quando ele tá nesse tipo de movimento, vai ser o trabalho S. Só para ficar com a mesma nomenclatura do livro e da solução que vocês têm, né? Que eu mandei para vocês. E aí eu vou dizer que é igual ao módulo desse bichinho aqui. Por que eu coloquei assim? Primeiro, para vocês lembrarem que é módulo, tá? Não é uma notação que tá correta, bonita, maravilhosa fisicamente. É mais para chamar a atenção de vocês que energia eu trabalho com módulo e que esse sentido negativo é porque tá perdendo. Então, a força elástica vai perder energia e a força F vai ganhar a energia que a força elástica perdeu. Então, se eu conseguir calcular dessa forma aqui, a gente encontra a posição. Aí, quem que é essa
esse trabalho da força F? É a força F vezes o tanto que ela se deslocou. Quem que é o trabalho da mola? É a variação de energia elástica da mola. Eu não posso botar só a força elástica vezes x, porque ela vem de uma integral, tá, gente? Então, não dá para simplesmente fazer F vezes x. Ela é uma força variável, então a energia dela é um pouquinho diferente. Se vocês integrarem lá, agora que vocês já sabem, vocês vão encontrar essa fórmula aqui. Como ela é variável, vai dar um triângulo. A gente vai ter um gráfico assim, né? Essa reta tem que estar aqui na origem. Então, aqui eu tenho força e aqui eu tenho deslocamento. Na hora que eu calcular a integral, lembrem que a área, eu vou ter base vezes altura, dividido por 2. A minha base é x, a minha altura é a força F, que é K vezes x. Tudo isso dividido por 2, tá? Então, essa fórmula do trabalho vem de uma integral. Eu tenho que integrar força e deslocamento, tá? Lembrem disso. A gente não vai mais fazer a vida tão simples quanto ela era ali no ensino médio. Tá, igualando essas duas fórmulas aqui, fica um pouquinho mais simples, né? Porque agora é só, podemos cancelar o x com o 2 e isolar o x nessa fórmula aqui. F que já estava desse lado, o 2 passa para lá com a operação inversa, multiplicando, e o k dividindo. Substitui os dados porque ele dá o valor de F e o de K, e a gente acha 0,12. 0,12 metros, tá? Aí pronto, a letra A tá feita. Vamos ver o que ele pede na B agora. Qual o trabalho realizado sobre o bloco pela força aplicada? Bom, a gente calculou já, né? O que vocês precisam cuidar? Na verdade, a gente não calculou, a gente achou o F e daí, mas a gente tem a fórmula ali em cima, era isso que eu queria dizer. Que é o WA. Então, na B, ele tá pedindo F vezes X. E aí, se a gente fizer o F vezes X, a gente acha 0,36 joules, tá? Só multipliquem o 3 por 0,12 que a gente encontrou, a letra B tá feita também. E a letra C? Bom, é o mesmo princípio da letra A, né? Se foi ganho 0,36 de energia, significa que o trabalho realizado sobre, esse sobre é perda, tá? Essa palavrinha aqui, ó. Deixa eu botar de amarelinho. Esse sobre é perda. Então, esse sobre aqui... Opa! Ai, ele muda quando ele quer, né? Isso. Aí, esse sobre aqui é negativo. Então, tudo que a força F ganhou veio de onde? Veio do trabalho realizado pela força elástica. Então, na letra C é só a gente botar um sinalzinho de perda. WS é igual a menos WA. WS é igual a menos 0,36 joules. Não precisa fazer conta que a gente já fez. Vamos ver o que mais que ele pede. Na letra D, qual é a posição no bloco no qual a energia cinética é máxima? Tá, aqui tem uma coisa nova, que eu espero que não seja tão nova, aí tem que ver até onde vocês forem em cálculo, né? Mas quando a gente quer calcular ponto de máximos e ponto de mínimos de uma função, a gente faz a derivada primeira. Então, vamos só voltar num cantinho da matemática aqui. A gente tem, por exemplo, uma parábola. Como é ponto de máximo, eu vou fazer a parábola assim. Nesse ponto aqui de cima, que é o valor de máximo dela, que é o valor que a gente fala que é o y do vértice, se a gente fizer, por exemplo, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se a gente fizer a primeira derivada dela, lembrando que derivada é aquele que vai dar pra gente o ângulo, né? Então, por exemplo, se eu fizer nesse ponto aqui, eu vou encontrar a derivada com esse alfa aqui. Tangente de alfa vai ser igual a derivada. Se eu fizer nesse ponto de cima, deixa eu fazer em rosinha,
que é o ponto onde eu tenho um valor máximo, vocês conseguem enxergar que a reta está paralela ao x e que se ela está paralela ao x, eu vou ter um alfa naquele ponto ali igual a 0? Tangente de 0 graus é 0. Então, eu vou pegar a minha função e vou fazer a primeira derivada dela para encontrar o ponto dela de máximo. Ou, prestem bem atenção no que eu vou falar agora para vocês, máximo ou mínimo. Eu não consigo, com a primeira derivada, definir se ela é máxima ou se ela é mínima, mas eu sei que ali tem um vértice, tá? Então, primeira derivada igual a 0. Aí vocês devem estar me perguntando assim, prof, como é que eu acho se é máximo ou se é mínimo? Na segunda derivada. E daí eu derivo de novo. Então, se eu derivar a primeira vez, eu elimino C. Vamos fazer de verdinho agora. Se eu eliminar a segunda, se eu derivar de novo, eu vou eliminar B. Porque B vai estar constante. Quem que determina se é máximo ou se é mínimo? Voltem lá para o ensino médio. Quando vocês viam os sinais da matemática de uma equação de segundo grau, que era o sinal do A que me dizia se a concavidade estava para cima ou se a concavidade estava para baixo. Por que é o A? Porque é a derivada segunda. E aí, o que a gente fazia lá? Ah, se o meu A é positivo, a minha concavidade está feliz. Se o meu A é negativo, a minha concavidade está triste. Então, se eu tenho um A positivo, eu vou ter ponto de mínimo aqui embaixo, ó. Vejam se isso faz sentido para vocês. Isso aqui é um ponto de mínimo. Mínimo. E se eu tenho um A negativo, eu tenho um ponto de máximo. Então, como é que a gente determina se é máximo ou se é mínimo? Bom, primeiro a gente tem que encontrar eles na função. A gente encontra fazendo a derivada primeira da minha função igual a 0, e todas as raízes dessa derivada primeira igual a 0 são pontos ou de máximo ou de mínimo. Para descobrir cada um desses pontos, a gente vai substituir cada um desses pontos e vai determinar se a derivada segunda é positiva. Então, segunda derivada, se ela for positiva, eu tenho ponto de mínimo. Se ela for negativa, eu vou ter ponto de máximo. Então, são duas etapas. Por que eu já estou passando isso para vocês? Porque na lista dessa semana, do capítulo 8, também está pedindo ponto de máximo e de mínimo. E isso é uma questão que eu gosto bastante, tá? Então, esse vídeo aqui, junto com o vídeo que a gente vai fazer amanhã, vai ter questão na segunda prova, tá? Vocês vão ver em cálculo isso também, se vocês ainda não viram, tá? A gente faz essas análises para determinar onde que eu tenho máximos e onde que eu tenho mínimos. Por que isso é importante para a gente na engenharia? Na engenharia civil e mecânica é para ver o quanto que um objeto aguenta, né, de força. Então, por exemplo, a engenharia mecânica está lá calculando quantas pessoas eu consigo colocar num elevador. Eu preciso calcular, através dessa função, encontrar pontos de máximos e de mínimos. A engenharia química, eu preciso transportar petróleo de um ponto da cidade até outro ponto de outra cidade. E eu preciso ver onde é que são os pontos de prováveis ruptura do meu cano. Então, essa matemática, para a gente que é engenheiro, ela é uma questão de segurança. E ela é super importante, tá, gente? Então, claro, aos pouquinhos, né? Primeiro, entende isso, que eu tenho que fazer a derivada primeira para encontrar onde é que estão os máximos e mínimos. Faz a derivada segunda para determinar se é máximo ou se é mínimo, tá? Então, essa é a revisão matemática da coisa. Tá, e daí como é que a gente faz agora nesse exercício, né? Se ele está pedindo qual que é o ponto de máximo, a gente vai fazer a derivada primeira igual a 0. Deixa eu só tirar aqui para poder ter espaço. De uma função. E aí que está a questão toda. Qual é a função? Né? O pulo do gato nessa letra D é qual que é a função? Bom, a gente pode fazer a função pelo trabalho, né?
Então, desculpa, pelo trabalho não, pela energia cinética. Porque se eu estou querendo determinar posição e movimento, num ponto de máximo, eu vou ter uma variação no sentido. E isso a gente já viu, né, nos outros capítulos, que quando o sentido muda, a velocidade é igual a zero. Se a velocidade é zero, a energia cinética é zero. Então, se a gente determinar uma função para energia cinética, se a gente descobrir onde é zero, a gente descobre onde ela muda o sentido. Mudou o sentido é porque ali tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Nesse caso aqui vai ser de máximo, tá? Porque eu tô saindo do zero. Então, é a situação que me diz que é máximo para vocês aqui nesse caso. Porque ele sai do zero e ele aumenta a velocidade dele até parar. Aumenta até parar. Ele aumenta a energia dele até mudar, né? Que vai ser no meio do caminho, tá? Isso vai acontecer, digamos que aqui é onde ele para, né? Aqui é onde eu tenho V igual a zero de novo. Vai ser em algum lugar, algum trecho por aqui. Então, a velocidade dele vai aumentar, 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 até que a velocidade diminui e ele começa a diminuir, diminuir, parou, voltou, trocou o sentido. Tá, vamos lá. Energia cinética vai ser igual a força. Lembrem que trabalho é igual a variação de energia cinética. Então, vai ser igual o trabalho da força F, que é F vezes X, menos, porque tem uma ao contrário, fazendo diminuir a velocidade, o trabalho da força elástica, que é Kx ao quadrado sobre 2. Essa é a função. Para a gente determinar ponto de máximo, primeira derivada igual a zero. Aí a gente vai fazer energia cinética vai ser zero nesse ponto, deriva em x, tá? A nossa variável é a posição. Quando a gente derivar em x, aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter o 2, 2 desce, 1 desce, f já tava, 1 desceu, x já tava, perdeu uma unidade no expoente, ficou 0, menos k, 2 desceu, x já tava, perdeu uma unidade no expoente, isso aqui vocês já viram, né? Dividido por 2. Pronto, determinamos qual que é a função. Se a gente isolar agora x nesse bichinho aqui, eu vou ter f, porque qualquer valor elevado a zero é 1, então só vai sobrar f, menos 2 em cima e 2 embaixo eu posso cancelar, k vezes x. Isolando, kx passa para o outro lado, f ficou e o k passou dividindo. Vamos encontrar 0,06 metros. Deixa eu ver se eu consigo marcar as respostas. Resposta aqui e aqui. Tá, pronto. Então, recapitulando. Encontra a função. Não tentem, prof, é sempre assim? Não. Para esse exercício, é essa função. Vocês vão ter que encontrar a função. Que já começa onde vocês não estavam acostumados, né? Porque antes o exercício dava a função para vocês, agora vocês têm que encontrar a função. Encontra a função, deriva, encontra x, tá? Na letra E, o que ele está pedindo na letra E? Qual que é o valor? Então vejam bem, na letra D ele está pedindo o x do vértice, qual é a posição onde ela é máxima. Foi o que a gente encontrou. Na letra E, ele está pedindo o y do vértice, onde que a energia é máxima. Né? Qual é o valor dela? O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar esse 0,06 na função da energia. Vou fazer de vermelho, lá em cima. Tá? Não é nessa da derivada. É lá em cima. Então, a gente vai fazer K igual a F vezes 0,06 menos K
K vezes 0,06 ao quadrado dividido por 2. O F3K é 50. Aí, aqui dá aquela cacaca, né? Isso aqui é constante elástica. Constante elástica, é a gente que lute, né? E isso daqui é energia cinética. Então, o 50 é no segundo, tá? K vai ser igual... Aqui é só substituir, vou colocar a resposta. 0,09 joules. Agora me digam aí, vou fechar a gravação que deu 20 minutos já.